Obrigado pelo boa tarde entusiasmado, né? Gostei do seu boa tarde entusiasmado. Muito bonito. Mas nós estamos às 14h20, dando início ou dando continuidade à reunião da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, conforme deliberação do nosso último encontro. E no nosso último encontro, o tema praticamente que dominou a nossa reunião foi a questão do piso regional do salário. As preocupações são preocupações que eu digo permanentes, especialmente considerando a necessidade, a urgência de entendimentos serem feitos para que a mensagem relativa ao piso regional do trabalho seja encaminhada à Assembleia Legislativa, ainda dentro do ano de 2017, porque pela lei o piso há de funcionar, há de ser implementado a partir de 1º de janeiro de 2018. Esta preocupação é uma preocupação muito grande, porque nos últimos anos a mensagem tem chegado aqui praticamente durante o exercício, trazendo grandes implicações para os trabalhadores, que por vezes, como já aconteceu, correm o risco de não terem o reajuste vigorando a partir de 1º de janeiro, mesmo quando encontram uma compensação para que a aplicação do reajuste se dê em data diferente do 1º de janeiro, o que não cumpre a lei, mas já aconteceu. Então, a primeira preocupação era no sentido de fazer com que os debates no Conselho Estadual de Emprego e Renda, os debates fossem concluídos de forma a dar um prazo ainda para que o governo mandasse a mensagem. Uma segunda preocupação, e que foi mencionada em relação à participação do Poder Legislativo, a inclusão de categorias profissionais nas diversas faixas. Então, ficou mais ou menos combinado que haveria um esforço muito grande no sentido de aproximar as categorias ainda não contempladas do Conselho, para que, dentro do Conselho, houvesse uma discussão sobre a faixa onde determinada categoria poderia ou deveria ser enquadrada, retirando, vou usar, não esse peso, mas retirando esse compromisso, esse dever do Poder Legislativo, porque aqui os deputados, no exercício do mandato, são procurados por trabalhadores de diversas categorias que pedem a inclusão em determinadas faixas. E, por sugestão nossa, ficamos de nos reunir, não com uma frequência tão intensa, mas de modo a que as coisas não se perdessem, passando a ser, ou devendo ser, também a Comissão do Trabalho, um instrumento no sentido de contribuir para que houvesse harmonia. Se os trabalhadores recebem, às vezes, fora do prazo, ou com atraso, os patrões, por vezes, também encontram dificuldades de pagar retroativos. Então, o melhor é o cumprimento da lei. A Assembleia Legislativa votar ainda no ano anterior, em dezembro, e quando do início do ano seguinte, nesse caso 2018, a lei já está votada. Mas aí, nesse período, fomos surpreendidos com uma mensagem do governo fazendo uma modificação
na Lei 5.240 de 2008, que instituiu o Conselho Estadual de Emprego. Não sei se todos já têm ciência, se todos já receberam a cópia da lei com a respectiva modificação. Não sei se... Eu estou vendo aqui que alguns estão com a mensagem na mão. Aqui não vejo, então deixa a cópia. Esse tema foi um tema que eu digo assim... Hein? É de 2008 a lei. Qual é o número da lei, por favor? 5.240 de 2008. Mas eu estou distribuindo cópia, para não ficar... Mas então eu quero convidar para vir aqui para a mesa o representante do secretário, chamar o Oswaldo Beco, para que venha aqui para a mesa, representando o nosso Milton Hatz Aguiar, que é o atual secretário de Trabalho. Agradecendo já a presença de todos. E está aqui Álvaro, né? O Álvaro, secretário-geral da UGT, Lígia Maria, presidente da Federação dos Contabilistas, que eu vou botar uma mulher na mesa, vou convidar para vir aqui à mesa. Senão eu fico permanente. Se a gente hoje se não fizer isso, nós ainda corremos algum risco, né? Eduardo Bezerra Cruz, diretor da Nova Central. Francisco Viana Balbino, também diretor da CSB. Lorival Rosa, secretário de Transporte CSB. Gilberto Pinheiro, Sindicato dos Rodoviários. Hélio Augusto, secretário executivo CETERJ, do nosso Conselho Estadual. Cláudio, Conselho CETERJ. Arildo Ribeiro, diretor Starerj. Luiz Edmundo, nosso Luiz Edmundo, diretor, sempre contundente, sempre o que é bom, mas fazendo também um registro, também sempre meu amigo. Portanto, eu fico um pouco aliviado das flechadas. Não que elas não sejam... Mas não vai faltar bambu. Mas não vai faltar bambu, é isso que eu ia dizer. Eu ia perguntar, tem bambu? Então tem flecha. Luiz Fernando, presidente do Sindicato dos Técnicos de Radiologia. Cláudio, está aqui. Tem aqui os meus protetores, né, do lado ali. Cláudio, meu protetor. Falta gente que botar o nome aqui. Então, a bem da verdade, tá a Maria Lúcia. O que tem? Ah, tá. Dizer que nós estamos convidando para fazer uma espécie de palestra aqui na Comissão do Trabalho sobre a reforma da Previdência, a auditora fiscal Maria Lúcia Fatorelli. É uma auditora fiscal que já esteve aqui sendo homenageada por nós com a medalha Tiradentes, mas ela desenvolve uma luta muito grande, tratando de algo que não pode ser desprezado por qualquer brasileiro, trabalhador ou patrão, que é a auditoria cidadã da dívida pública. Porque, e há aqueles que sabem, né? Todo modelo econômico, todo modelo de desenvolvimento fica subordinado ao pagamento dos juros extorsivos da dívida pública. Então, imaginar que o governo precisa de superávit primário para pagar os juros da dívida. E aí, pagando, né, por ano, milhões e milhões e milhões, fica com dificuldade de investir em outros, de fazer investimentos, né, que são investimentos necessários em todas as áreas. Então, a Maria Lúcia Fatorelli, nós estamos vendo se, e depois fazer uma divulgação, aqueles que se interessarem, eu acho que é um tema muito importante, a estarem aqui. Ela é extremamente didática. Muito. Então aqui, doutor Tiago de Oliveira, advogado do CSB,
Clever Silva, técnico de segurança do trabalho, Gilson Soares, assessor jurídico, bancada laboral, Cláudio de Paula Manhães, assessor de imprensa, Sindicato dos Técnicos Sociais, Benilton José, também segurança do trabalho, Jorge Costa Almeida, advogado também da FERJ. Então, nós vamos abrir a nossa audiência pública, primeiro, franqueando a palavra. Já discorri sobre o tema que foi acrescido, essa mensagem do governo, e é preciso ser olhada com muita urgência, que a mensagem do governo chega aqui na casa e é quase que imediatamente incluída na ordem do dia. Então é preciso que seja feita uma avaliação para dizer, olha, há o entendimento de que tem que fazer mudanças, há o entendimento de que essa mensagem confere ao governador um poder mais extraordinário, o que vai fazer com que ele possa compor o Conselho Estadual de uma forma que poderá, se de um lado, se poderá ser nociva aos trabalhadores, poderá também ser inconveniente ou nociva para a bancada patronal. Então, é uma solicitação para que seja uma avaliação urgente e se aqui mesmo, nessa audiência pública, o tema for tratado, nós vamos admitir, mas, simultaneamente, caso ainda haja a necessidade de um estudo melhor, nos trazer as sugestões de modificação o mais rapidamente possível. De preferência, sendo hoje segunda-feira, até quarta-feira. Porque, de repente, inclui na ordem do dia, e nós temos que apresentar as emendas naquele mesmo dia. Então, não sei quem é que abre a nossa audiência pública, para tratar primeiro dos temas anteriores, saber da evolução no Conselho, como é que as coisas estão caminhando e, simultaneamente, depois discutir esse novo tema. Quem é que abre? Pois não? Eu gostaria de falar uma coisa. Primeiramente, boa tarde, senhor presente. É um prazer estar aqui novamente, participando com vocês desse trabalho. Falando som, por favor. Desse trabalho. Meu nome é Luiz Edmundo. Eu sou da Nova Central, presidente do Sindicato dos Propagandistas de Laboratório e ex-presidente do CETERJ. Paulo, o que eu gostaria de colocar a todos aqui, que é de vital importância, eu ainda continuando a ser um membro do CETERJ, é convocar que todas as centrais, se possível, que tenham todas aquelas categorias ligadas a essas centrais, procurassem o CETERJ para que a gente procurasse desenvolver um trabalho fundamentalmente sobre faixas salariais, CBO e regulamentação. A regulamentação nem tanto, não é tão importante para a gente, é mais importante para aquela categoria propriamente dita. Mas o CBO é de vital importância para que a gente possa fazer esse enquadramento. Porque senão o que vai acontecer? Toda vez que a gente realiza esse trabalho, que foi incansável o ano passado, pela primeira vez nós chegamos a um resultado, de repente chega na Câmara dos Deputados, quando vai votar a questão das faixas e o piso, categorias aparecem de formas oportunistas e pedem, através de um deputado e outro, para que aquela emenda entre aquela categoria dentro de uma faixa determinada, desqualificando totalmente o trabalho do CETERJ. Então, é de vital importância que as categorias nos procurem. As reuniões são todas elaboradas e recebemos todos com muito prazer, para que a gente possa discutir a real classificação de cada categoria, no seu CBO e dentro da sua faixa. Mesmo que aquela central ou aquela instituição não tenha poder de voto nas nossas reuniões, todas elas têm o poder da palavra e levar realmente a sua reivindicação para que a gente possa discutir com muito mais ênfase e fortalecer o CETERJ, porque de outra maneira o CETERJ não fica valendo de nada. Acontecem coisas estarrecedoras aqui, emendas que, mas o deputado tem direito à emenda, mas não é por aí. O que passa pela cabeça dos representantes do CETERJ é que algumas categorias procuram o caminho mais curto e não querem discutir sua situação.
e vai, através do seu parlamentar, procurar oficializar e ingressar dentro de uma faixa que não foi discutido o assunto, nada foi discutido a respeito daquilo. Então, é importante, primeiramente, que todas as categorias, através de suas centrais sindicais, evoluam nesse campo, para que possa facilitar o nosso trabalho. A outra coisa o Hélio, como secretário executivo aqui, está lembrando o seguinte: é sempre a última quinta-feira do mês, às 14 horas. Então, a gente discute lá na CETRAB, todos têm acesso para discutir esse assunto, levando as suas reivindicações. E a gente tem conseguido sucesso, porque tem categorias que realmente eram completamente apagadas, que poucos conhecem, e essas categorias conseguiram ingressar no mundo mais esclarecido, mais evidenciado, podendo assim reivindicar salários embasados no que o CETERJ decidiu. E a outra coisa que é de vital importância, Paulo, que você tocou aí, eu gostaria de falar, era o seguinte: rapaz, a gente pensou até em levar um representante da Casa Civil para participar das reuniões, para que esse processo do que foi acordado com empresário e patrão chegasse na mão do governador e depois, consequentemente, na ALERJ dentro do prazo. Mas parece que há uma maldade em querer fazer esse trâmite, porque o ano passado nós entregamos com antecedência tudo que foi acordado, as datas que foram definidas, e foi discutido na Câmara muito depois do prazo previsto. Então, o que a gente pede, Paulo, é o seguinte: é que a culpa às vezes não é do CETERJ, não. A culpa não é de quem está lá trabalhando de graça. De graça, nós não ganhamos nada. Nós montamos o trabalho, quando vai para a pasta civil, até chegar no governador, e do governador vir para a ALERJ, já não é problema nosso. E o pior de tudo que vocês têm que saber: nesse caminho já começa a sofrer alterações naquilo que foi acordado. Então, eu lamento profundamente esse tipo de coisa, mas acontece. Eu estou lá já há 3, 4 anos e eu vejo que isso acontece. Quando a gente quer fazer uma coisa legalmente, como é o caso da CSP, entrar dentro do processo, eu nunca vi tanta demora na minha vida para que uma instituição substituísse a outra. Não é só na questão da CSP, não. Do lado patronal também, a mesma coisa, podendo isso ser resolvido muito mais rápido, não é? Então, eu quero que todos aqui tenham a felicidade de discutir e apresentar suas propostas ao Paulo, para que a gente saia daqui fortalecido nessa luta. Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu fazer uma observação, registrando também a presença. Luísa Félix, comunicação da UGT, Sidney Braga, Cirnei Braga, Federação. Cirnei, desculpe, meu irmão, pô. Eu convivo com o Cirnei há 200 anos, então, está aqui, traído aqui pela emoção. Cirnei, Federação Técnica dos Técnicos, está aqui, e Celso Sá, assessor da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Muito obrigado pela presença. Deixa eu fazer uma observação, Luiz. Toma aqui, eu não posso atender. Dizer. Você reivindica a presença do chefe do Gabinete Civil nas reuniões, mas me parece que o próprio secretário de Trabalho, em sendo um representante do Poder Executivo, e que cedia, a Secretaria cedia as reuniões do Conselho, acredito que ele próprio, secretário do Trabalho, pode, vou usar uma expressão, é uma responsabilidade dele levar. Isso é uma observação, para não dar a impressão de que o secretário não tem, ou não gosta do prestígio necessário para conduzir. Eu sei que não foi, eu estou dizendo, eu sei que não foi, eu estou só dizendo, para não dar a impressão de que o secretário não gosta do prestígio inerente à pasta. Só para, por outro lado também, e isto, o Poder Legislativo não é uma instância exclusivamente homologatória. O mandato está sendo exercido. Porque, por vezes, aliás, nas mais das vezes, as iniciativas parlamentares procuram corrigir ou modificar algo que não fez parte do acordo.
porque é preciso reconhecer, lamentavelmente ou não, que o setor patronal tem mais proximidade com o poder do que a bancada dos trabalhadores. E aí, o tema debatido no Conselho Estadual nem sempre é acolhido da forma como foi acordada. E aí e aí o Poder Legislativo entra com o objetivo também de ajudar. Às vezes até o percentual de reajuste ali. Às vezes até uma categoria. Tem. Então, o ideal é que o acordo feito contemple de tal forma que não haja necessidade de nenhuma intervenção do Poder Legislativo. Então está aqui também o José Juvino, representante titular da CST. Então, a palavra aqui fica franqueada, para que cada um ouviu se o representante do secretário de Trabalho. Já aproveito para dizer que tive uma convivência, para transmitir a ele, tive uma convivência há muitos anos com o velho Paulo Ratos, que já deixou o nosso convívio, no MDB antigo, e depois na Assembleia Nacional Constituinte com a Ana Maria Ratos, uma dirigente deputada federal que seguramente não é à toa que tem lá o nome como signatária da Constituição de 88, aproveitando para dar um abraço ao secretário e também no ramo familiar, né, com o qual convivi. Pois não. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Paulo Ramos, na figura de presidente da Comissão de Trabalho. Fazendo isso, eu estendo os meus cumprimentos aos demais presentes aqui nesta importante reunião. Eu trago também um abraço do secretário, deputado, não só para o senhor, mas para todos, o pedido de desculpas dele por não poder estar presente. Ele teve um compromisso externo de emergência, de caráter emergencial, e, lamentavelmente, não pôde estar presente nesta casa hoje. Só reiterando aqui o que o senhor bem disse e o que o Luiz Edmundo também colocou, o secretário, a nova gestão, a nova gestão da secretaria, que está à frente da secretaria desde fevereiro deste exercício, vem buscando manter esse contato tanto com o lado laboral como com o lado patronal, de forma bem intensa, né? O CETERJ vem tido aí reuniões importantes, discussões importantes. Recentemente foi inclusive proposto na própria reunião do Conselho a criação de uma comissão para discutir qualificação e formação profissional, que é uma outra matéria importante para esse Conselho discutir, e o secretário vem se colocando à disposição constantemente de todos para fazer um trabalho imparcial e ser, de fato, o condutor, né, das propostas do Conselho. Então, eu acho que vale a pena dizer isso, deixar isso claro, né? Muito bem colocou, o secretário vem desenvolvendo esse papel de forma ativa. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, por estar aqui hoje, e de me colocar também à disposição de todos, para o que for necessário. Obrigado. Nós estamos deixando a palavra franqueada. Se não houver inscrito, eu vou ficar falando. Eu tenho coisa para falar. Mas... Pois não? Não, deixa eu passar o som, por favor. Só um minutinho. Leva o microfone lá, por favor. Meu nome é Benilton José de Oliveira Santiago, sou técnico de segurança do trabalho, né? Represento o Sintinit, Sindicato dos Técnicos. Na reunião passada, presidente, foi falado a respeito também, eu também sou técnico de enfermagem do trabalho, aposentado do Estado, e que na época, na reunião passada, foi falado a respeito da situação dos funcionários públicos não estarem inclusos na lei, que foi tirado na calada da noite da vez passada. Então, eu reitero aqui que seja colocado e que não seja retirado os funcionários da casa,
Porque se a lei fala do CLT e a lei é estadual, tem que incluir o funcionarismo público estadual nesse piso estadual. Essa é a minha reiteração a respeito sobre esse assunto, que foi debatido na reunião passada, na segunda audiência pública. Dizer que em anos anteriores já houve tal iniciativa. E, obviamente, a preocupação é grande. E seria bom que, no Conselho, esse debate também fosse travado, no sentido de já chegar aqui com algum, ou com a inclusão, ou pelo menos dizer, no Conselho não chegamos a um consenso, e por isso... E aí fica a cargo... É porque os profissionais existem, né? Claro. As funções com CBO também tem. Claro, né? não O tem enfermeiro, o médico, o bombeiro, o que for. Ele tem que estar incluso na lei, e essa lei é estadual. Então, ele tem que estar incluso nessa lei também, o piso. Né? Eu aqui estou de acordo. Eu estou sugerindo que o debate, né, seja travado com alguma antecedência no Conselho. Quando chegar aqui, já teremos o tema mais avançado. Eu quero... É preocupação minha, e eu ia deixar como sugestão que eu já estou submetendo a apreciação da Comissão do Trabalho. Nós temos, e eu tenho visto com alguma preocupação, não sei se o que eu vou mencionar aqui já despertou a atenção de qualquer um dos presentes, mas eu tenho percebido, em relação ao Sistema S, porque é algo que interessa a classe trabalhadora. Embora o Sistema S seja administrado pelo setor patronal, mas são recursos públicos que também têm a destinação na qualificação profissional, tem a questão da publicidade. Eu tenho visto até jornal televisivo sendo patrocinado por órgãos ligados ao Sistema S. Até jornal televisivo. Às vezes, páginas e mais páginas nos jornais com recursos públicos. Uma coisa que tem me parecido extremamente abusiva. A não ser que os cofres estejam tão cheios que estão cumprindo as suas atribuições, e surge a necessidade de patrocinar meios de comunicação. Por vezes, num só veículo impresso, 3, 4 páginas. O custo dessa publicidade. Todo mundo diz que a televisão, 1 minuto ali, é muito caro. Mas, afinal de contas, qual a razão de tanta publicidade? Especialmente a FEComércio. Estou dizendo isso aqui com alguma preocupação, porque no fundo, é algo que interessa. Como é que está o setor patronal nisso? Está concordando? Porque eu nunca vi, em períodos anteriores, tanta propaganda. E é divulgando o quê? Às vezes, divulgando eventos quase que simbólicos. Eu já tive a oportunidade de participar de evento em município que a divulgação tem 3, 4 páginas no jornal, e no evento comparecem 3, 4 pessoas, dando a impressão de que, como ninguém fiscaliza o evento, e que o evento é simplesmente um motivo para a publicidade, e não para mobilizar a participação. Mas não tem
talvez uma aplicação mais útil daqueles recursos em algo que interesse ao setor representado. Então, eu vou fazer, a minha ideia é fazer um encontro tratando desse tema, porque é uma coisa que está sendo reiterada. Eu quero sugerir que cada um passe a ter essa preocupação, olhar, começar a observar na leitura que faz, não só dos jornais, como assistindo aos canais de televisão, mas também nas revistas semanais. Eu tenho ficado assustado com esse esbanjamento de recursos públicos. Então, deixar esse tema também como sugestão, anunciando aqui a presença do André Gustavo Guimarães, vice-presidente da Força Sindical. E está franqueada a palavra. Você não quer dar a sua sugestão sobre a palestra da Maria Lúcia Fatorelli? Tá? Lígia Sampaio. Vê se está ligado. Boa tarde a todos. Eu conversei aqui com o deputado. Eu já assisti palestra da Fatorelli. Realmente, o que o senhor falou é verdade, ela tem uma tremenda de uma didática e um trabalho. Já assisti 2 palestras dela, uma em São Paulo e outra em acho que foi Goiânia, me lembro bem. Então, ele conhece o nosso sindicato, os contabilistas, ali na Buenos Aires, como alguns aqui também conhecem. Nós temos um salão e poderíamos fazer essa palestra lá. Entendeu? Então, vamos ver uma data, se for possível. Acho que teríamos vamos dizer assim, lá cabe, acho que umas 300 pessoas no nosso salão. Ok? Tem um espaço compatível. Compatível. Porque a reforma da Previdência ainda está sendo debatida. Há muitas inverdades que vão sendo divulgadas, inclusive que a Previdência é deficitária. E eu participei, como deputado federal, da elaboração do plano de benefícios e custeio da Previdência. E ninguém seria irresponsável a ponto de criar um sistema que fosse deficitário, mesmo com a inclusão dos trabalhadores rurais, que não tinham direito à Previdência. É duro imaginar que o trabalhador do campo envelhecia e permanecia no mais completo abandono, sem Previdência Social. Mas há muita falácia em relação ao rombo da Previdência. E tem sido um tema, nos meios de comunicação, permanentemente tratado, sempre com uma distorção da verdade. Inclusive, a afirmação diária de que, se não houver a reforma da Previdência para reduzir os custos, se não houver essa reforma, vai ser o caos. Não há recurso para investimento. O déficit é muito grande, porque eles olham só a contribuição, eles não olham as demais fontes de custeio da Previdência. É isso. Não, e as concessões feitas pelo governo. Então, eu imagino que vivemos uma realidade hoje extremamente surpreendente, porque nós temos, ocupando a presidência, um presidente que, independente da opinião de cada um, mas que reconhecidamente está sendo rejeitado por uma maioria esmagadora da população, mas tão expressiva,
que ele deveria, mas não. Ele faz da impopularidade a alavanca para tomar iniciativas, que a impopularidade decorre de quê? De um governo que não atende aos reclamos da população. E como ele divulga as reformas, então, assim, se a reforma trabalhista fosse uma reforma que alcançasse realmente de forma positiva a classe trabalhadora, ele teria melhorado nos índices. E os índices não teriam piorado. Como é que ele faz uma reforma? Uma maioria no Congresso preocupante, e essa reforma não representa para ele a melhora nos índices de popularidade, ao contrário. Porque com o passar do tempo, e isto quanto mais tempo passar, mais os trabalhadores vão compreender os prejuízos que estão sendo impostos. Eu deixo como sugestão aqui na bancada dos trabalhadores, quando eles estabelecerem comparação, o custo do Brasil, vamos trazer então todas as leis da classe trabalhadora da Alemanha, por exemplo, para aplicar aqui, a jornada de trabalho, essas flexibilizações. Vamos trazer o que existe na Europa para aplicar aqui no Brasil, pô. Porque comparativamente não há nenhuma categoria profissional no Brasil trabalhando para qualquer multinacional em que a situação aqui seja melhor do que a experimentada pelos trabalhadores na matriz, pô. Então copia tudo. Copia jornada de trabalho, copia salário. Então, a mentira vai sendo reiterada e, por vezes, até trabalhadores incautos passam a acreditar de que aquilo é melhor. Aliás, com a pessoa jurídica, né, individual, nós estamos acabando com o coletivo. De qualquer maneira, eu estou falando, mas eu quero ouvir. Eu estou aqui, porque se não tiver mais ninguém para usar a palavra, eu vou caminhar no sentido de quê? De verificar se todos receberam. Ah, está aqui a palavra. Então vamos lá. Arilson. Arildo. Arildo é o primeiro. Desculpe, Arildo. Uma boa tarde a todos. Renovando aqui da nossa alegria, em nome do Sindicato de Radiologia, de estar aqui na presença dos senhores. E meu nome é Arildo Rebelo. E no encontro passado, senhores, nós levantamos aqui, né, algumas considerações em torno da profissão técnica em radiologia. E apesar do pouco tempo de poder explanar, né, da abrangência a qual se faz necessário, tendo em vista que é uma profissão hoje subdividida em N categorias, em N segmentos, que vai desde a área do diagnóstico à área terapêutica, mas respeitando o tempo aqui e a necessidade dos senhores também poder fazer as suas considerações, enfim. Eu levantei aqui um pedido de moção, tendo em vista da desvalorização que os profissionais técnicos em radiologias vêm, ao longo do tempo, se submetendo em relação à questão salarial. O Rio de Janeiro é um estado que hoje está sendo praticamente dominado por grandes serviços, e esses serviços, parece que há uma espécie de um acumunado junto aos patronais, e que tem levado a tamanha degradação no aspecto da valorização desse profissional, que, diga-se de passagem, é de total relevância dentro de um serviço de saúde. É praticamente impossível, senhores, hoje, se pensar na aplicabilidade da medicina no nosso país ou em qualquer parte do mundo sem o auxílio da radiologia. Muitos de nós, quando necessitamos de um serviço de saúde, não nos damos conta da importância daquele profissional
quando nos entregamos aos cuidados dele. Falando na parte terapêutica, que aí já entra para uma área mais complexa da radioterapia, quero dizer aos senhores que conheço essa arte aí como quase que na palma da minha mão, por ter atuado 16 anos junto ao Instituto Nacional do Câncer. O INCA, a radioterapia, nós observamos aí alguns incidentes que ocorreram, não que isso tenha sido dado por uma competência técnica, mas é algo que não pode acontecer. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é uma profissão que precisa ser tratado com um total respeito e com credibilidade, principalmente financeiramente falando. Então, deputada, eu tomei a liberdade de fazer esse pedido de reconhecimento e uma promoção de nível, aonde nós estamos hoje no nível 4, e pedimos uma elevação do nosso nível para o nível 5, tendo em vista que somos uma categoria especializada. E como eu falava aqui no início, por ser uma área, hoje o profissional faz um curso técnico que ele leva mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio de curso. E quando ele parte para as subdivisões, que são as especializações, são cursos que normalmente têm mais 1 ano de duração. Ou seja, um profissional hoje que faz um curso de radiologia e que atua em radioterapia, ele tem mais 1 ano e meio, que tem um curso de tomografia, são mais 1 ano. Então, se a gente somar dentro de todas as subdivisões que compreendem a radiologia, ele pode levar muito mais tempo até do que um curso superior, né? E pensando nisso, hoje, a radiologia, ela até desenvolveu essa parte, instituindo o curso politécnico, né? Que é o tecnólogo em radiologia. Ok? Então, deputado, sem querer muito me alongar, hoje a nossa fala aqui é para reiterar o nosso pedido, o reconhecimento dos senhores, para que nos apoiem na aprovação do mérito quanto à promoção dessa nossa categoria aí, tá? Que merece essa contemplação. Ok, senhores? Muito obrigado a todos. Deixa eu aproveitar, então, fazer uma observação na intervenção do Luiz, a primeira intervenção do Luiz, sobre o CGO. CBO, desculpe, Brasileiro de Ocupações, CBO. Nós vivemos também com as especializações. Seria também conveniente no CETERJ que houvesse um debate sobre as ocupações. Será que não há necessidade de atualizar o CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupações? Será que não é possível, necessário, incluir outras categorias profissionais? Quando ele fala diversifica, aproveitando a intervenção do Arildo, é dizer que será que, analisando aquele cadastro, não surge também a necessidade de uma atualização? Mas analisar. Eu não estou aqui dizendo que tem que ter, aproveitar as reuniões do CETERJ, tendo isso também como tema. Até porque, na razão direta da procura, aparecendo categorias profissionais, solicitando a inclusão na lei do piso, ser feita também uma análise da conveniência de incluir aquela categoria no CBO. Deputado, não te atropelando, mas falando alguma coisa sobre CBO, que é uma área que eu estudei bastante, é o seguinte: o CBO é um apêndice dentro do Ministério do Trabalho. É um pequeno escritório que tem dentro do Ministério do Trabalho. Então, o que acontece? O CBO, ele sofre essa dinâmica, sim. Ele sofre atualização, sim. Mas eles lá, na condição de federal, é que atualizam o CBO. Entendeu? Tem coisas que não se usa, por exemplo, datilógrafo. Tem CBOs que realmente... Tem profissões que se extinguiram. Essas profissões, elas são atualizadas no sentido de acabar ou de existir uma nova profissão. Tudo isso parte do CBO, com a doutora Cristina, eu acho que é Isabel Cristina o nome dela, responsável pelo CBO em Brasília. Então, a última reavaliação, parece que foi em 2002,
Então, cabe ao CETERJ estadual, sim, a luta e o diálogo com todas as categorias para você que já tem um CBO participar de uma melhor valorização da tua categoria. Tudo isso é discutido sim lá. Toda a última quinta-feira, a partir das 14 horas, nós recebemos categorias, inclusive, deputado, eu vou me atrever aqui a falar do museólogo, nunca tinha participado dessas reuniões. Teve uma outra aí que atende às pessoas de ruas, que também nunca tinham participado dessas reuniões, foram lá e tiveram êxito nas suas reivindicações. Educador social. Então, eu gostaria de contar com a presença de vocês na última quinta-feira do mês para participar dessa reunião, que é muito importante para a gente, para que a gente possa realmente regular qualquer tipo de categoria, inclusive a do funcionalismo público. Porque o que acontece é o seguinte, não é o CETERJ que consegue, que corta na calada da noite, não. É o governador, pô. É o governador, entendeu? É ele que faz essa tramóia toda, entendeu? Em cima disso. Porque não é o CETERJ. O CETERJ oficializa, regulariza, trabalha horas e horas. O deputado Paulo Ramos tem uma pessoa que está nos acompanhando, que é o Renan Lacerda, e ele está lá e vê o nosso trabalho. A gente faz o trabalho legal. Agora, quando chega lá na mão do governador, ele faz o que ele quiser com aquilo, é um inferno. Lamentavelmente é isso. Obrigado. Obrigado, deputado. Luiz Tomé. Bem, boa tarde a todos. Eu sou presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado do Rio de Janeiro. Eu não vou ser muito longo, porque o companheiro aqui já deu mais ou menos, né, o informe, né, que o sindicato já tinha oferecido anteriormente e hoje reafirma esse informe. Eu apenas gostaria de colocar para os senhores, nesse período de formação que o companheiro colocou, dar aos senhores a informação das seguintes questões. A formação, ela é oficialmente 1.440 hora-aula. Isso em aula em curso de formação para a primeira denominação, técnico em radiologia. Mais 600 horas de estágio, aí sim, na especialização. Para complementar essa especialização, ele tem que voltar e fazer um curso de especialização. O que é a especialização? Nós temos radiologia em radiodiagnóstico. São todos aqueles que fazem exames, seja ele comum, exames, né, tomografia, ressonância, enfim, hemodinâmica, mamografia, são todos esses profissionais. Depois nós temos a área, né, que é a radioterapia, manipulação de fonte de radiação, né? Temos a medicina nuclear também, né, a gente utilizando o isótopo, né, radioativo. Temos, aí sim, entra numa área que poucos conhecem, que é a radiologia industrial. Antes da industrial, tem a forense, uma radiologia que ajuda, né, na questão de uma autópsia, de uma verificação de um quadro, de uma situação, e tem também, né, finalizando, a radiologia do setor industrial, que abraça uma série de situações, por exemplo, aeroportuário, né, aeroviário. Vocês quantas vezes passam pessoas pelaquela fonte de radiação ali, e sabe lá quem é que está manipulando aquilo ali? Quem é que está recebendo aquilo ali? Se ele tem informação adequada para aquilo? Então, a nossa preocupação, né, é que foge, né, a categoria desses setores, porque o salário não é agradável, não é, entendeu? Então, é uma preocupação realmente de tamanho tão grande, né? A categoria sofre realmente pelo poder do patronal uma coisa extremamente horrível, com profissionais não habilitados, né? E isso requer, né, ordens seríssimas, né, de falta de profissional no mercado de boa qualidade, né? Então, a nossa preocupação do sindicato também é essa, além de buscar, né, todos esses enunciados aqui para os senhores e explicar o que é o mundo dos técnicos em radiologia. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.
Francisco Balbino, CSB. Prezado deputado, apesar de eu não estar no seu hall de companheiros e amigos muito chegados, distante, eu estou sempre lhe admirando. Não, todos são chegados, sendo que eu já convivi mais tempo. Dando meu apoio nas comunidades aí pelo Paulo Ramos, viu? Obrigado. Isso há muitos anos. É que eu não gosto muito de ficar estrelando, etc., mas já que Obrigado. cabe aqui destacar pelas poucas oportunidades que nós temos, né? Obrigado, Paulo. Então, deputado, é o seguinte, os demais companheiros presentes, nós da CSB nos reunimos num grupo de trabalho, chamamos todos os sindicatos filiados à CSB, para que a gente pudesse efetuar um estudo das demandas dos trabalhadores, no caso, principalmente da CSB. Nós vamos com a CSB porque é o grupo ligado aos sindicatos ligados a nós, mas as outras centrais devem estar fazendo da mesma forma, né? E eu pedi ao companheiro Cláudio que a gente se reunisse, a bancada laboral, que o Cláudio é o presidente da comissão, para que a gente pudesse se reunir e estudar a proposta que a CSB está encaminhando, né? E aí, sim, depois da comissão laboral estudar esse tema, debater esse assunto, a gente discutir dentro da comissão conjunta. Porque no campo do trabalho não se requer apenas o sentimento de necessidade. Primeiramente, a igualdade, né, na questão do ser humano. No campo do trabalho, principalmente quem tem definido essas profissões, na verdade, é a LDB. Então, ela cria os vários níveis e instâncias da educação e dá suas respectivas cargas horárias, e aí a nova LDB contempla as especializações, graduações. Antigamente, você só podia fazer uma pós-graduação se você tivesse o 3º grau, que eu não uso muito a palavra nível superior, porque, na verdade, o ser humano é um ser especializado. E nenhuma profissão, nenhum trabalhador é superior ao outro. Ele é simplesmente especializado num campo em que só se chega num determinado grau de educação, né? E a questão das profissões em diversas instâncias, ela define hoje e dá parâmetros, inclusive, de crescimento e graduação independente, tá? De mercado de trabalho. Então, nessa colocação que eu faço aqui vamos discutir primeiramente com a comissão laboral, a questão do CBO, tá? Também participei das discussões e estudos do CBO, não no início, mas há uns 10, 20 anos atrás, por aí assim. O Sintec participou por todo o Brasil, tá? E os técnicos não se enquadravam dentro do CBO, até que nós se desconhecia as atribuições profissionais, porque os técnicos, normalmente, têm legislação própria. Não tem piso ainda em lei, estamos buscando isso em Brasília. Tá? O piso do técnico industrial, por exemplo, e os técnicos agrícolas, que são a categoria criada na mesma lei, é o piso nacional. Mas, a nível regional, quando nós colocamos o CBO dentro da discussão, na verdade, nós estamos gerando uma grande confusão, porque o CBO é uma coletânea de profissões criada pelas empresas, né? Num plano de carreira, eu trabalhei numa empresa que chamava os trabalhadores de representante de serviços a clientes. Qual era a necessidade desse trabalhador exercer essa função? Ele tinha que ser um técnico industrial, nesta ou naquela área. E aí vai para o CBO, representante de serviços a clientes, como uma nova profissão. Na verdade, é um grande equívoco. Tá? Então, você tem misturado, por exemplo, no caso aqui dos técnicos industriais e outros técnicos, aliás, todos os técnicos, de forma geral, eles estão colocados em 2 níveis, que é o nível 4 e o nível 5. Tá? E nós precisamos fazer essa correção. E trazer os técnicos para o nível 5, que realmente compete. O Sintec, que é o Sindicato dos Técnicos, ele tem aproximadamente, hoje, 40 acordos coletivos e alguns dissídios coletivos. E nós conseguimos fechar para todos os técnicos esse paradigma do nível 5. Mas muitas empresas querem trazer o técnico para o nível 4, porque existe uma redação equivocada, que nós estamos pedindo a correção,
tá? Então, a inclusão do CBO tem que ser muito bem estudada. Este é um momento para a gente... Será sempre um momento. Será sempre um momento. Não é este o momento. Será sempre um momento para evoluir e estudar essa educação. Então, eu já pedi essa reunião com a comissão laboral. Eu não queria me manifestar, mas como começou a caminhar nesse sentido, eu me vi obrigado a antecipar essa colocação para que os companheiros que têm, por exemplo, determinadas profissões, as profissões de nível superior, engenheiros, químicos de nível superior, engenheiros de nível superior, tem lei própria, que tem piso salarial. Algumas têm, mas nem todas têm. Eu desconheço, exceto agora, os técnicos industriais, que estão divididos em 2 grupos, que dá uma discussão enorme na discussão das negociações coletivas. E isso precisa resolver, porque gera um conflito. Felizmente, nós temos conseguido esclarecer as empresas e tentar conciliar isso aí. Tá? Então, realmente, o CBO precisa ser muito bem observado. Se você for colocar o CBO aqui como ele está, você vai colocar 1000 páginas com milhares de profissões. E ninguém não vai ter lei que faça desse jeito. O disquete são 3, 4 disquetes enormes contendo o CBO. Então, se vamos botar o CBO, a gente pega o disquete. Agora, existe uma nova fórmula, uma proposta a ser estudada. Tá? Primeiro, estou propondo a comissão laboral para que a gente estude, entenda bem a questão das legislações das profissões, para que a gente possa trazer as demandas sem que ninguém se sinta prejudicado. Só isso. Obrigado. Obrigado. André Gustavo. Boa tarde a todos. Meu nome é André Gustavo, sou presidente do Sindicato dos Estatísticos do Rio de Janeiro e também ocupo, nesse momento, o cargo de vice-presidente da Força Sindical do Rio de Janeiro. Eu vou, na realidade, ratificar o que foi falado aqui do CBO. Acho importante, sim, ter uma revisão, tá? E uma revisão de tempos em tempos, e não, por exemplo, a última revisão foi em 2002, tá? Eu acredito que nós temos que fazer essa revisão, provavelmente, em um tempo menor, 5 em 5 anos. E eu gostaria de dar um relato sobre a reforma trabalhista e a próxima reforma que está sendo comandada, né, da Previdência. Que eu não diria que são reformas, né, serão mais destruição, né, do que foi feito. Alguns companheiros aqui estiveram num fórum no México, Fórum Brasil Guadalajara, onde foi verificado, em loco lá, algumas coisas interessantes. Eles fizeram, sim, uma reforma também nas suas leis trabalhistas, e isso gerou, basicamente, desemprego muito grande e subemprego no México. Isso foi nos visto. E, basicamente, é o que está acontecendo nesse país. Tá? Então, nós temos que estar observando muito bem isso. E também temos que entender o seguinte: agora, a discussão do piso salarial vai ser em um ano, em que novembro agora termina a contribuição obrigatória sindical. Tá? O que eu acho que a gente deve fazer, tá, junto com o CETERJ, junto aqui com a LERJ, é comunicar aos trabalhadores que, mesmo não tendo a contribuição sindical obrigatória, que os sindicatos estão trabalhando no fortalecimento do seu piso e nas suas categorias. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a reforma previdenciária. O Paulo lembrou bem o que está sendo feito. Mas eu queria lembrar que, em 1998, Fernando Henrique Cardoso também tentou fazer a mesma coisa com os mesmos argumentos. Tá? Se esses argumentos realmente fossem verídicos, a Previdência estaria quebrada. Até porque nós temos que entender 2 pontos interessantes também, como o Paulo falou. Ela não é deficitária e, além disso, a Previdência ela não sobrevive de todos aqueles que fazem a sua contribuição, a contribuição previdenciária, não. Ela tem vários outros entradas de caixa. E da onde está negativo, não se tira 30% através de uma DRU. E, basicamente, desde 1998. Então, nós temos que estar bem atentos sobre isso. Então, eu gostaria só de falar sobre essa situação. Muito obrigado. Cláudio.
Cláudio Fernandes, nosso doutor Cláudio. Bem, boa tarde a todas e a todos. Meu, só uma pequena retificação, eu não sou presidente, eu sou conselheiro, igual aos meus companheiros de bancada, e sou apenas o relator da nossa bancada. Inicialmente, deputado, eu acho espetacular a ideia de ser feita uma audiência pública sobre a reforma da Previdência, inclusive com a doutora a Maria Fatorelli, que é uma pessoa que entende tudo sobre o assunto e pode esclarecer muita coisa para a gente. E eu tenho que abrir um pequeno parêntese nessa fala em relação à reforma trabalhista. Dizer o seguinte, homenagear os meus colegas dirigentes sindicais, principalmente das entidades profissionais, porque num momento assim tão nefasto, um momento tão ruim para o sindicalismo, de terem força para estarem aqui ainda. A reforma trabalhista ela é tão ruim, ela é tão nefasta, quando ela coloca, por exemplo, que a quitação poderá ser feita diretamente na empresa, tirando aquele poder de fiscalização das entidades sindicais nas homologações. Ela é tão nefasta quando ela possibilita que haja negociação de condições de saúde e segurança da trabalhadora, em especial da trabalhadora gestante, que poderá, com a reforma, trabalhar em atividade insalubre. Então, eu gostaria de parabenizar a todos que ainda têm forças para estar aqui nessa reunião. É importante frisar que amanhã, às 10 horas, nós teremos a nossa reunião do grupo de trabalho do piso estadual. Tá? Então, todas as colocações, as observações que estão sendo feitas aqui nessa audiência pública serão levadas amanhã para a nossa comissão. E eu achei espetacular a sugestão do servidor público estadual. E aí tem que ser feita uma observação. Durante muitos anos, nós tínhamos um determinado artigo na lei do piso que garantia, pelo menos, ao servidor público estadual aposentado, inativo, ou a sua dependente, pelo menos o recebimento do valor da faixa 1. Pelo menos isso nós tínhamos lá. E, infelizmente, isso foi retirado da lei. Já estamos no segundo ano já que o governo veta a aplicação do piso estadual para o servidor público, mesmo que seja somente na faixa 1. Então, é uma luta que nós vamos amanhã reforçar essa condição na nossa reunião. Em relação à questão do Arildo, que fez do técnico de radiologia, por exemplo, nós já discutimos a questão havia um entendimento equivocado, inclusive de minha parte, em relação ao piso do radiologista, e nós estamos mantendo o radiologista na lei do piso estadual, assim como nós lutamos para que todos os técnicos eles fiquem na faixa 5. Essa é uma luta nossa, da nossa bancada laboral. Só que tem que ter um entendimento de que, quando a lei foi feita, nós não participamos da formação da lei. Quando foram apresentadas emendas no passado, qual é a importância dessa audiência pública? O deputado Paulo Ramos, ele propicia, inclusive, aos seus colegas parlamentares que aqui possam comparecer e entender um pouco da mecânica da lei do piso estadual. Eu não sou contra a emenda parlamentar. Há uma divergência de bancada em relação a isso, deputado, está entendendo? Minha com meu colega de Edmundo. Eu não sou contra a emenda, eu acho até que é um poder do parlamento, tem que ser exercido, mas o que acontece é o seguinte, é que determinados parlamentares, eles não entendem nada da lei do piso estadual e colocam determinada profissão, função, numa faixa que não tem qualquer relação. E aquilo ali prejudica, às vezes prejudica toda a lei, porque através da contestação de você contesta o item, vai para outro item, vai para outro item. Então, a nossa divergência é o seguinte, eu acho que a emenda parlamentar ela tem que ser feita, mas quisera Deus que todos os parlamentares entendessem um pouquinho da estrutura da lei do piso estadual para que pudesse inserir na faixa certa. O CBO, gente, infelizmente o CBO é de 2002. Nós discutimos muito uma forma de melhor organização da lei do piso estadual e o CBO foi a melhor forma. Nós até pensamos que poderia ser por nível de escolaridade, mas hoje isso é inaplicável. Só que o CBO, se vocês repararem na lei, nem todas as profissões, nem todas as funções estão vinculadas ao CBO. Nós temos algumas profissões que apesar de ter CBO, não há indicação do CBO na lei. Um exemplo claro disso é o contador. Tem lá o contador e não tem o CBO dele na lei. Por quê? Porque tinha outras implicações. Claro que com as reivindicações que surgem aqui, nós vamos levando para dentro da nossa discussão. Mas hoje o CBO parece ser a melhor forma de... Agora, se o CBO não está atualizado, não tem nenhum problema. As reivindicações vêm e nós vamos atualizando dentro da própria lei. Se não tem como colocar o CBO, a gente coloca a profissão sem o CBO.
sem qualquer problema. Eu queria dizer também da importância do piso estadual, não só para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Estado do Rio de Janeiro, como também, deputado, para as entidades sindicais. No momento onde nós temos uma inflação que é divulgada aí com parâmetros sofríveis, que não são verdadeiros, uma inflação de 2%, 3%, 4%, quando a gente vê no nosso bolso que essa não é a inflação que nós sofremos, o reajuste de 8% no piso estadual, ele conseguiu fazer com que a gente conseguisse elevar um pouco as nossas negociações coletivas. Tá? Então, nós temos, pelo menos, para as faixas que ganham menores salários, nós conseguimos, pelo menos, um reajuste de 8% na maioria das negociações coletivas. A proposta dos técnicos industriais, aí eu não ia entrar nesse assunto, mas o Balbino já iniciou. A CSB apresentou uma proposta aqui de várias alterações no piso estadual para a gente hoje. Ele conversou comigo antes. E o que acontece? Como aqui é uma audiência pública para a gente esclarecer, para a gente discutir, tentar juntar, reunir maiores subsídios, não é o espaço para a gente discutir essa proposta hoje. Eu conversei com o Balbino, nós vamos levar essa proposta para a bancada dos trabalhadores, discutir internamente e lembrando a participação que o Renan, representando o deputado Paulo Ramos, tem em todas as nossas reuniões. Ele é um contato direto que nós temos com o deputado Paulo Ramos e com a própria Alerj. E, por último, foi apresentado, o deputado iniciou a sua fala, uma mensagem do governador para critérios para alteração da composição do CETERJ. Eu teria, deputado, eu fiz uma leitura rápida aqui da lei, e realmente a lei ela fala que na questão da representação dos trabalhadores, você vai observar a lei que criou as centrais sindicais e você observa, inclusive, a resolução do CODEFAT, que fala sobre essa organização. O meu único receio é que parece que ficou muito poder para uma pessoa só. Qual é o meu receio ali? O meu receio ali é porque não tem prazo para que essa alteração seja realizada. Assim como não tem um parâmetro melhor para alteração na bancada empresarial. Na bancada dos trabalhadores é fácil. Você tem, são 6, você pede a aferição, quais são as 6 centrais melhores colocadas e faz essa alteração. Mas tem que ter um prazo. Porque se eu coloco que o governador tem que alterar, se muda a aferição, mas se ele não fizer isso no prazo, vai fazer isso quando? Pode fazer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você fica no mesmo sofrimento que nós temos hoje, de ficar aguardando. Mas você não tem um critério para alteração na representação empresarial. E aí você fica sem critério, que é o caso da Federação dos Hospitais, por exemplo, a questão da FLUPEM, qual é o critério para que seja feita essa substituição? Então, me parece que ficou faltando um pouquinho de esclarecimento. E dizer para vocês, parabenizar o deputado aí pela audiência, e que amanhã a nossa comissão estará reunida às 10 horas, lá no edifício, lá no DEPAOL, lá no CETERJ, e estaremos levando todas as reivindicações e colocações que foram feitas aqui para essa comissão, tá bom? Obrigado aí pelo espaço, deputado. Antes de passar a palavra para o Cirnei, para dizer o seguinte, que eu acredito que lá no CETERJ, que eu converso sempre com o Renan, e é preciso que esse ponto seja observado. Porque nós temos categorias profissionais que conseguiram um piso salarial, por vezes, bem superior ao que consta da lei. E aí tem a questão da escolaridade. É preciso analisar isso, porque nós não podemos aqui acolher uma inclusão com um valor do salário menor do que aquele que a categoria já conquistou. Perfeito. Independente do grau de escolaridade. Perfeito. Então, é preciso dar uma analisada nisso também. Porque, por vezes, é possível, não estou dizendo, a mensagem chega aqui, fixando um piso regional menor do que aquele que a categoria, a duras penas, já conquistou. Para ter essa análise também. Então, Cirnei, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Paulo Ramos. Acho que é nessa linha mesmo. Eu estou aqui representando o presidente do CREA Rio de Janeiro, inclusive com um documento para todos os membros da Comissão de Trabalho, colocando exatamente esse ponto X que você disse aí. Nós temos uma lei própria,
que é 5524. Nós temos um decreto 90.922, que nós não podemos, do jeito que a lei está, inclusive o que nós temos tido de reclamações dos profissionais, não só no Conselho de Engenharia, como também no Sindicato dos Técnicos, de qual eu faço parte como diretor, muitas reclamações pela diferenciação. Se essa isonomia não é uma isonomia apenas financeira, é realmente direito que está por lei. Então, quer dizer, o próprio Conselho acha que essa coisa está como se a lei estivesse errada, né? Vamos dizer assim, né? Ela foi concedida de forma sem entendimento, às vezes, de parlamentares e outras pessoas que não conheçam profundamente, talvez, a discussão da LDB, né? Que é fundamental, e dizer que a gente tem um documento pronto para entregar aos nossos membros da comissão, inclusive também para a CETERJ, para que entenda uma declaração do Conselho pedindo que faça realmente essa reparação. É um erro e nós estamos tendo muito trabalho, inclusive estão entrando na Justiça por causa dessa diferenciação. É só para que a gente esteja atento a esse ponto. Agradecer ao Cláudio, que a gente já andou discutindo isso, e que nós podemos estar apresentando esse documento para vocês o mais rápido possível, ok? Obrigado, professor. Pois não, Cláudio. Quer fazer o... Não, que eu fiquei... Desculpe, é porque a idade já me torna o passado meio confuso para mim. Eu não entendi só a reivindicação. Mas você vai mandar por escrito, não é isso? Ela está pronta aqui, se você quiser fazer a redação, ela está aqui, para dar uma olhada na redação. Tá, já. Tá. Obrigado, então. Obrigado. Eu levo amanhã para a reunião. Obrigado. Deixa eu fazer... É a primeira vez que eu ouvi uma manifestação aqui que me causou uma preocupação adicional, que deveria ser motivo de reflexão dos trabalhadores, porque foi o Francisco Balbino. A questão do nível superior. Olha aí. Se era possível encontrar um outro nome que não caracterizasse uma condição de superioridade. Tem fundamental, tem médio e superior. Já é uma coisa consagrada. Mas ele fez uma observação sobre a igualdade, que a expressão superior pode caracterizar um elitismo. Não é verdadeiro. Nós estamos dizendo o seguinte, foi a primeira vez que eu ouvi essa observação, a gente está acostumado a falar, né? Nível fundamental, nível médio e superior, sem qualquer contestação. É a primeira vez que eu ouvi uma manifestação com esse tipo de preocupação. Pois não, a gente caminhar para terminar, então. Eu acho o seguinte, eu queria falar uma coisa aqui que é importante que a gente tenha em mente, o seguinte, o CETERJ, ele faz um trabalho técnico. É um trabalho técnico, todo mundo senta, todo mundo ali discute, ninguém ganha nada para aquilo, faz aquilo por amor, não há interesse nenhum em prejudicar categoria nenhuma. Tem coisas que realmente eu não entendo dentro das próprias categorias. Olha que eu sou presidente do sindicato. Por exemplo, a minha categoria, Paulo Ramos, é propagandista de laboratório. Eu não tenho interesse de estar nesse piso. Eu não tenho interesse de estar aqui. Eu não tenho interesse de estar aqui. Porque não vai atingir a nossa meta. Porque a gente ganha muito mais. Então, eu não estou aqui. Mas não pode confundir CETERJ fundamentalmente como aquela referência que vai resolver a situação daquele ou de outro trabalhador. Nós fazemos aquilo para aqueles que não têm oportunidade a nível de instituições de realizar um trabalho de reivindicação. Porque aí é mole, cara. O cara é presidente de um sindicato, não, o CBO não está direito, o CETERJ não atinge o que eu queria, acabou. Não, essa luta tem que partir da instituição sindical. Da instituição sindical. Quem defendia isso, Paulo Ramos sabe disso, era o DALPAR. As categorias não organizadas eram tratadas com muito mais carinho dentro do CETERJ, porque ela não tem como reivindicar. As categorias organizadas têm. É uma questão estratégica. A minha profissão, o piso é 2.640.
Eu não quero saber de piso do CETESB. Por enquanto, não. Até chegar o momento estratégico de eu entrar para discutir esse assunto. Era uma observação que eu queria fazer. É que, na verdade... Aí o Cláudio vai agora entrar aqui para me arrebentar. Não, é que esse caso é a exceção, não é regra. Deputado, é só para poder somar, é que o Edmundo não terminou a frase. Nós fazemos um trabalho técnico e de negociação. É importante. É um conselho tripartite, onde nós temos do outro lado uma bancada empresarial e temos uma bancada do governo. Por mim, todos os técnicos estavam na faixa 5, estava resolvido. Mas é um processo também de negociação. Então, não é, e eu acho que o legal da audiência pública é que vocês terem noção disso, porque parece que é só a gente chegar lá e, o CBO esse tem que estar na faixa tal, mas não funciona dessa forma. Então, é tudo muito discutido, é debatido 2 vezes. Aliás, muitas vezes, a maior parte delas dentro do CETESB, e depois nós temos aqui o nosso embate aqui no Poder Legislativo, aqui, com o auxílio aqui do deputado Paulo Ramos, porque nem sempre a mensagem que nós enviamos para o governador é a mensagem que o governador envia para a Alerj. Obrigado a todos. Bom, então vamos agradecer a presença de todos, mais uma vez reiterar a solicitação de, caso queiram, encaminhar sugestões sobre essa mensagem do governo, que trata da composição do CETESB, para que possamos aqui, através de emendas, etc., ou para possamos avaliar a conveniência de apresentação da emenda, de modo a, eu entendo, quero dizer isso, que o texto encaminhado concentra um poder muito grande nas mãos do Executivo Estadual, que poderá amanhã, por qualquer conveniência, dependendo da atuação do Conselho, fazer alterações de modo a eliminar os inconvenientes. Quero dizer que não será a primeira vez que isso acontece. O Conselho Estadual de Saúde, por exemplo, foi completamente modificado. Foi modificada a composição. Por quê? Porque o Conselho Estadual de Saúde vinha discordando da política estadual da área de saúde, especialmente as terceirizações, as privatizações. E aí, uma solução consistiu em alterar a composição do Conselho. Então, analisar com muita atenção que isto não é uma coisa pequena. Essa mensagem demonstra, ab início, uma certa contrariedade em relação à atuação do Conselho. A modificar a composição, me parece, analisando de uma maneira mais ligeira, sem uma reflexão mais aprofundada. Tá bom, então? Então, agradecendo, pois não, Luiz Edmundo. Bom, olha só, hoje eu arrebentei, hoje eu falei para burro. Olha aqui, eu queria deixar bem claro aqui o seguinte, vai acontecer na OAB, companheiro, olha aí, presta atenção nessa que é importante para você que é da minha idade. Vai acontecer na OAB uma reunião no Salão Nobre, no dia 18, e foram convocadas todas as centrais que estão participando desse trabalho. Eu gostaria de contar com a presença de vocês mais cascudos, porque está sendo feito um trabalho, Paulo, da chamada Comissão da Verdade, junto com a instituição Brasil Nunca Mais, de todas daquelas mazelas que os trabalhadores sofreram na indústria, no período de Dutra ao golpe militar. Então, é livre o acesso, vão ser homenageados trabalhadores indicados pela Força Sindical, pela UGT, pela Nova Central, com o apoio dessa Comissão da Verdade, junto com a instituição Brasil Nunca Mais, vai ser feita essa reunião, OAB, dia 18, de 9 ao meio-dia. Eu gostaria de contar com a presença de vocês para a maturação desses problemas que o trabalhador vem sofrendo no decorrer de sua vida. Ok? Muito obrigado. Dia 16? Dia 16, de 9 a meio-dia.
dia 16, desculpa então. OAB, OAB, Salão Auditório Nobre. Salão- Modesto da Silveira, que é o nome do Salão Nobre. Exatamente. Tá bom? Muito Agradecendo então a presença de todos, sugerindo, mais uma vez, que no CETERJ sejam agilizadas as providências, no sentido de fazer com que todos os debates estejam concluídos e o acordo encaminhado ao governador do Estado, de modo a dar tempo ao governo de analisar e mandar a mensagem para a Assembleia Legislativa ainda até o final de novembro, para que o mês de dezembro nós possamos aqui apreciar. Então, agradecendo a presença de todos, está encerrada a nossa audiência.